Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Vocês estão afogados, né? Que nem diz a música, na graça de Deus. Isso eu pergunto porque será que vocês entenderam mesmo como Deus nos ama? Será que a gente vive uma vida que honra o sacrifício que o Filho de Deus fez lá na cruz por nós? Será que sim? Será que não? Né? Será que a gente vem e se encontra aqui nos domingos e depois sai e continua vivendo da mesma forma e esquece que, como o Ariel falou, quem deveria estar lá na cruz éramos nós? Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse amor. Esse amor, o amor de Cristo que ele morreu lá na cruz, mas que chegou até nós. Hoje a gente vai falar um pouco sobre relacionamentos, né? Já está funcionando aí. Como é que foi? Eu faço uma pergunta bem, e sejam bem sinceros, vocês não precisam me agradar nem agradar o líder de vocês, o Célula. Como é que tem sido trabalhar esses estudos no grupo Célula para aqueles que trabalharam? Foi jóia? Foi bom? Levanta a mão, faz um jóia se foi bacana. Se não foi legal, abaixa. Não? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Se alguma reclamação, vocês procurem falar com outra pessoa, não comigo, tô brincando. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês acham que ainda dá para melhorar, alguma dúvida, qualquer coisa, vocês me procurem alguém da liderança, procurem até o líder da célula de vocês em primeiro lugar, né? Porque nós vamos continuar. Hoje vocês viram que tem alguma coisa diferente também. Cada semana tem uma coisa nova. Parece uma linguagem meio de extraterrestre, esses sinais meio malucos. Mas a gente vai explicar o porquê, né? Então, ser semelhante a Cristo, nós entendemos que esse é o nosso objetivo. Se alguém perguntar para vocês qual o objetivo de vocês como cristãos, é ser semelhantes a Cristo. Por que vocês vêm todo santo domingo para a igreja para ser semelhante a Cristo, né? Nós lemos a Bíblia para buscar ser semelhantes a Cristo. Tudo gira em torno disso aí. Quando eu ia na escolinha dominical das crianças, com minha mãe, né? Eu aprendi que a resposta de tudo era Jesus, né? Quem morreu lá na cruz? Jesus. Quem que livra do pecado? Jesus. Quem que não sei o que? Tudo era Jesus. Agora a resposta a quase tudo isso é ser semelhante a Cristo, né? Qualquer coisa que a gente for fazer é para buscar ser semelhante a Ele. E a gente viu que, sob essa visão, esse nosso objetivo, essa nossa direção, nós temos um tripé que a gente começou a estudar semana passada. Nós temos um caminho que nos ensina, que nos conduz à semelhança de Cristo. E que são áreas fundamentais para um cristão, são áreas fundamentais para uma igreja. A gente viu que a aliança bíblica, ela preza e que seria e tem como objetivo sim o ensino da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é algo gigantesco. Como a gente viu no primeiro capítulo da Bíblia, através da palavra de Deus ele criou tudo, né? Então, o ensino é fundamental. Depois do ensino, que é o que a gente vai conversar hoje, vem a perninha do tripé do relacionamento. E, por último, então, ministério. Ainda depois desses três vai ter mais um estudo falando sobre um outro assunto que eu não vou revelar para vocês porque ainda é segredo, tá? Mas então hoje nós vamos estudar o relacionamento, né? Deus, ele quer se relacionar conosco, ele busca se relacionar conosco, ele entregou o Filho dele lá na cruz para morrer por nós, para que nós também pudéssemos nos chegar a ele e ter um relacionamento com ele. E o que a gente acaba vivendo na nossa vida é ter uma vida completamente distante do que Cristo quer que a gente faça, completamente distante de Deus, completamente distante de um relacionamento com Ele. Mas ter um relacionamento com Deus não é ainda tudo o que Ele quer. Ele também quer que a gente tenha um relacionamento com o próximo, com o outro. Que a gente possa estar vivendo em comunidade e vivendo bem, né? Não estar tirando pau e pedra toda hora, né? Então, relacionamento. É sobre isso que a gente vai estar conversando hoje à noite. Por que tem essas duas flechinhas aqui, né? Por quê? Vocês viram que a gente não colocou nenhum nome aqui embaixo, ó, ensino, não colocou nada de relacionamento, é que é para vocês mesmo tentarem entender, absorver, sabe? Tornar isso verdade. E lembrar o quê? Assim como o ensino era uma seta que aponta para cima, significa então que tudo aquilo que a gente for aprender, tudo aquilo que a gente for ensinar, precisa apontar para Deus, né? O relacionamento, são duas setas, uma apontando para outra. Por que será? Porque relacionar-se é ir ao encontro, né? Não é eu ficar sentado aqui e o fulano lá, e assim a gente achar que vai ter uma intimidade, vai conhecer alguém. Não. Para
Para ter uma intimidade, a gente usa aquele versículo que não está na Bíblia, que diz que a gente tem que gastar 1 quilo de sal com a pessoa, né? Não está na Bíblia, mas diz um outro lá que devia estar, mas tudo bem, né? A gente precisa ir ao encontro. Relacionamento é isso, a gente ir ao encontro. Por isso uma flecha apontando para outra. Claro? Entendido isso? Joia? Então, o ensino é essa primeira flecha que aponta para Cristo. Tudo que a gente for aprender e ensinar precisa apontar para Cristo. O relacionamento, então, é o nosso encontro, é ir ao encontro, né? Estar próximo, um apontando para o outro. Isso é relacionar-se, né? Hoje, então, nós vamos resolver, conversar sobre algumas questões, como, por exemplo, o cristão. Será que ele foi criado para se relacionar? Será que sim? Será que não? Jesus, ele se relacionava ou ele era alguém distante, né? Ele ia ao encontro? Deus, ele necessita ter um relacionamento conosco? Será que Deus é aquele cara sozinho, barbudo, lá no céu, que ele precisa do ser humano? Ele criou o homem porque ele se sente sozinho, coitado. Será que é isso? Né? Como essa área, essa questão do relacionamento, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser aprimorada em nossas vidas e também dentro da igreja, né? Por consequência, nós, que somos um corpo, né? Então, basicamente sobre isso que a gente vai estar conversando hoje à noite. E para iniciar, eu quero fazer uma ligação com os mandamentos sociais. Lembram dos 10 mandamentos que a gente estudou? Os 10 mandamentos estão no livro de Êxodo, capítulo 20. A gente aprendeu, viu? Então, mandamentos sociais. Já começa por aí, a importância do relacionamento. Nós estudando, então, os 10 mandamentos, a gente pode perceber que esses 10 mandamentos Deus nos deixou para que nós fôssemos livres, nos dando uma conduta, até mesmo de como nos relacionarmos com Deus e também como nos relacionarmos com o próximo. Era isso, né? Os 4 primeiros mandamentos se tratava do nosso relacionamento com Deus, né? Não ter outros deuses, não fazer imagem, coisa e por aí vai, né? Agora, os últimos 6 mandamentos, que nós chamamos de mandamentos sociais, eles dizem acerca sobre do nosso relacionamento com o próximo. Eles nos ensinam a como viver em sociedade. O primeiro, então, que falava sobre isso era honra teu pai e tua mãe. O outro era não matarás, não furtarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Então, desde aquele tempo no Egito, os 10 mandamentos já se tratava dessa questão de relacionamento com Deus e também com o próximo. Eis a importância do relacionamento, né? Também, quando a gente for falar sobre mandamentos, quando a gente for falar sobre relacionamentos, a gente não tem como não lembrar da pergunta que o pessoal fez para Jesus e a resposta na cara dura que Jesus deu para o pessoal. Isso está lá em Mateus, capítulo 22. Vamos abrir lá. Mateus 22, versículo 35 até o 40. Jesus, ele foi perguntado qual seria o maior mandamento da lei, né? Olha só o que ele disse. Mateus 22, do versículo 35 até o 40. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. A gente vai pensar, puxa vida, Jesus ele foi capaz de resumir todos os mandamentos em 2. Né? Fantástico isso. Mas para que a gente possa ter uma ciência um pouco maior do poder que Deus, que Jesus, no caso, dessa síntese, desse resumo, dele conseguir resumir a lei em amar a Deus e amar ao próximo, a gente precisa saber que não existiam só 10 mandamentos. A antiga lei judaica, ela possuía 613 leis. Não sei se todos vocês sabiam disso, mas não era somente os 10 mandamentos. Claro que ali era a base, o pilar, tudo estava sobre isso, mas o povo judaico ainda tinha 613 leis ao todo. Pensa tu, se nem eu consigo memorizar os 10 mandamentos, pensa 613 leis. Isso é difícil de até decorar e de aprender, que dirá praticar uma coisa dessa. 613 leis. 613 leis.
Quando eu digo 613 leis, é porque são 600... Essas 613 leis, elas são divididas em, uma parte dela, 248 leis, que é um número similar à quantidade de ossos que a gente tem no nosso corpo. Vocês sabiam disso? Nós temos cerca de 240 ossos no nosso corpo. Para cada osso que a gente tem no corpo tem uma lei. Era mais ou menos assim, entendeu? Para cada osso que eu tenho no corpo tem uma lei. Mas aí sobra mais um monte ainda, né? Então, tinha mais 365 leis, que é equivalente ao número de dias que nós temos no ano. O que isso, de certa forma, simbolizava? O que a gente pode entender disso, assim? E o que o povo também entendia naquela época era que, assim, ó, essas 613 leis, dentre elas, 248 leis eram leis que eu precisava fazer, praticar, botar a mão na massa. Por isso que é o osso, sabe? Eu tenho que usar de mim, né? Usar o que eu tenho, fazer com as mãos, sabe? 248 atitudes assim, tipo de realizar, né? As outras 365 eram comparadas aos dias e eram leis até, por exemplo, que eu deveria respeitar, que eu deveria contemplar, que eu deveria viver daquela forma, entendeu? Mais ou menos assim. Aí tu pensa um cidadão que chega para Jesus, agora eu vou te pegar. Qual é a maior lei das 613 leis? O que Jesus respondeu? Para falar em voz alta aí. Amar a Deus e amar ao próximo, né? Essa era a essência. Então, não eram só 10 mandamentos, mas eram 613 leis. E Jesus foi capaz de resumir isso em apenas 2 leis. E dessas 2 leis depende todos os mandamentos, toda a lei, todos os profetas, né? Amar a Deus e ao próximo. Isso que se trata a lei, é disso que isso é importante, né? Esse é o resumo da lei. Também, respondendo já uma pergunta, será que o homem ele foi criado para se relacionar? E isso no primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis, a gente pode estar abrindo para lá, Gênesis capítulo 2, versículo 18. Jesus ele compreendia o plano da salvação de Deus como ninguém. Ele conhecia o homem como ninguém. Ele se comunicava, se relacionava com o homem como ninguém. Por isso ele foi capaz de resumir a lei em amar a Deus e amar ao próximo. Se relacionar com Deus, uma forma de amor, também. Eu não consigo amar alguém se eu nem me relaciono com aquela pessoa. A Bíblia diz então que Deus nos criou e ele percebeu que não era bom que o homem andasse só. Isso está ali em Gênesis, no versículo 2 até o 18, diz assim, ó. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus deu a tarefa para Adão de dar um nome a todos os animais. Eu até brinquei e disse semana passada que o pecado emburrece, porque se nós tivéssemos que dar nome a todos os animais, a gente não conseguiria fazer, né? Mas então, Adão fez isso. E nesse momento e tal, ele estando ali naquele dia a dia e tal, vendo todos os bichos, a girafa com girafa, né? Papagaio com papagaio, assim por diante. Ele viu que o homem não dá, né? Não tinha ninguém. Ele não podia ir lá, vai e se relaciona com uma girafa. Não ia funcionar. Ele sentiu a necessidade de algo, né? Na essência dele, né? Ele sentiu falta. Puxa vida, só eu. E Deus, então, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Deus disse, não é bom. Não é bom que o homem ande só, que o homem esteja só. Nós não fomos criados para estar só. Não é bom que nós estejamos só. Aí depois vem aquela frase tão romântica, né? Que daí Deus fez a Eva, e daí eu já falei para vocês, né? Que daí uma das primeiras palavras do ser humano, no caso Adão, na Bíblia, que ele diz, essa é osso do meu osso, né? Costela e assim por diante. É uma declaração de amor muito profunda. Então Adão sentiu-se assim. E Deus, ele nos diz então que não é bom que o homem ande só. Sabe por quê? Algumas pessoas, elas acham que o que nos distingue dos animais, que distingue o homem dos animais, é que nós somos dotados de sentimentos. Outras acham que nós somos diferentes do restante da criação por termos uma linguagem simbólica, por saber escrever, desenhar nas cavernas,
assim por diante. Ou por termos sentimentos e sentimentos religiosos, né? Ou até mesmo pela nossa comunicação, nossa fala, que é algo muito, muito importante, que não existe dessa maneira, né, com outros seres vivos, né? Mas nós podemos afirmar que o que faz o homem ser homem de verdade, quando eu falo homem, homem e mulher, o que faz o ser humano ser humano de verdade são os relacionamentos. Sabe por que eu digo isso? Porque o homem, ele precisa de outros homens para aprender a andar, para poder comer, para poder aprender, para poder se vestir. Precisa para tudo. É só te pegar o exemplo de uma criança, um ser completamente dependente. Nós precisamos do outro. Até mesmo para a gente vir a ter vida, até a gente precisa nascer. Isso é uma consequência do amor de outras duas pessoas. A gente não faz nada sozinho, nada sozinho. O ser humano não faz nada sozinho. Nem mesmo nascer consegue nascer sozinho. Não tem nada que a gente consiga fazer sozinho. Então, se tu é orgulhoso, que quer fazer tudo pelas tuas próprias forças e vontades, já é uma luta para deixar Deus fazer alguma coisa por ti, esquece. Tu não faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Deus disse que não é bom que o homem ande só. A gente não faz nada sozinho. Nós dependemos um do outro. Por isso que nós estamos aqui como igreja, e tem relacionamentos, para que nós possamos ser homem. Nós necessitamos de outros para nos ensinar a ser assim. Para que a gente possa ser semelhante a Cristo, nós precisamos também de outros que nos auxiliem, que nos dê suporte, que nos amem, que nos conduzam num caminho rumo à semelhança de Cristo. Ninguém chega lá sozinho, ninguém chega. Não é bom que o homem ande só. Até mesmo para nascer, nós precisamos de outras pessoas. O nosso nascimento, a nossa concepção, ela é o resultado de amor de outras duas pessoas, né? Do amor, do relacionamento de outras duas pessoas. Onde a gente pode entender, então, essa essência do amor, do relacionamento, levando até mais para essa questão da igreja? A Bíblia nos fala muito da igreja primitiva, mas antes de entrar especificamente ali, gostaria que vocês abrissem em Romanos, capítulo 12, versículo 4 ao 5, nesses dois estudos anteriores a gente já leu esse texto, né? Mas para reforçar a importância de estarmos ligados, de não estarmos sozinhos, mas estarmos juntos, né? Lá em Romanos, capítulo 12, do versículo 4 a 5, diz assim, ó: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Não adianta, por mais que a gente queira fazer as coisas sozinhos, a gente está ligado aos outros. Por mais que a gente queira fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma, porque ninguém vai fazer como eu faço, não adianta, eu preciso dos outros. Por mais que eu não concorde com o que está acontecendo, eu vou tentar dar um jeitinho, não adianta, eu preciso dos outros. Nós todos aqui estamos ligados uns aos outros, todos. Todos nós fazemos parte de um corpo. Essa é a essência do relacionamento. Nós, querendo ou não, a gente é empurrado assim, ó, um na direção do outro. Não tem como fugir. Cristianismo é isso. Ser semelhante a Cristo, buscar ser semelhante a Cristo é deixar-se lapidar, né? Uma joia batendo na outra até que se lapide. Nós está constante lapidação. Por isso que dá uns atritos, umas faíscas de vez em quando aí. Mas tudo é para nos deixar semelhante a Cristo, viu? Não fiquem com medo. Então, na igreja primitiva funcionava assim. Lá em Atos 2, versículo 42 e 47, eu acredito que é um ótimo resumo da essência de uma igreja, da essência do relacionamento dentro de uma igreja. Mostra também a importância do relacionamento dentro de uma igreja, de cristãos que se relacionam. Lá em Atos, capítulo 2, do versículo 42, ele diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O ensino, vocês viram que a gente já comentou semana passada, né? E a comunhão. A comunhão, um sinônimo de relacionamento, né? Ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade.
Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Lendo agora esse texto, algo que me chama a atenção e é uma dificuldade tremenda, eu acredito, para nós, além de nos mantermos unidos, né? Ter tudo em comum. Não vou nem falar de vender nossas propriedades e bens, porque nós somos gringos, isso aí é outra coisa, né? Mas todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, né? Todos os dias. Aí eu pergunto para vocês, será que nós somos uma igreja que vive de programa? Quando eu digo de programa, a gente só consegue se encontrar aqui no domingo porque a gente tem hora marcada, senão a gente não se vê? Será que é assim? As pessoas do nosso grupo célula, se não tiver aquele momento durante a semana, não tiver aquele horário, será que teria algum compromisso para estarmos juntos? Teria? Todos, não digo um, né? Eu acho que não. O que me deixa muito triste é porque isso não acontece no nosso meio. Isso não acontece. Isso não acontece. O que acontece é assim, a gente vem para cá no domingo porque tem o compromisso de vir, e porque a gente já tem esse compromisso com Deus, com os outros, e a gente vem aqui. A gente vai na célula, tem muitos que não vão na célula também, tem isso aí também, a verdade é essa, né? E a gente vai porque tem aquele programa. Mas eu abri mão do meu tempo para me relacionar com outro, fora do horário já pressuposto, sendo que eu faço isso. Gente, se vocês querem se encontrar comigo, venham aqui no domingo às 7 horas, eu estou aqui sempre. Vocês podem vir aí, estou batendo cartão. Mas fora disso é muito difícil. Eu tenho dificuldade as pessoas assim, você tem que entender que minha agenda é bem complicada, eu trabalho, né? Sou um homem casado, um lar para sustentar, né? Você sabe, uma esposa agora que aconteceram as coisas aí. A gente precisa estar junto, não tenho tempo. Cada um tem suas desculpas. Todo mundo hoje tem desculpas, mas a gente não quer se relacionar. Porque se relacionar muitas vezes não é ter algo em troca. Se relacionar muitas vezes é tu dar algo para alguém. E eu não vou querer dar algo para alguém, não tenho nem para mim. Que dirá o meu tempo, mal é mal tempo para fazer as minhas coisas, vou dar para o outro. Não. Eu só me relaciono quando alguém diz que eu vou ter algum benefício. Se alguém me ligar às 3 horas da manhã dizendo, Michel, estou com um problema, pode me ajudar. Cara, mas não tem como ver isso amanhã de manhã? Agora se alguém me liga, Michel, tem uma forma, a gente vai conseguir R$1.000 se tu vier aqui, vamos dividir isso. Mas é para já. Mas é para já. Se alguém no trabalho me ligar e dizer que eu tenho que virar à noite trabalhando, eu vou virar à noite trabalhando. Agora se eu precisar ir na casa de alguém uma vez, até posso ir, mas na segunda já vou pensar. Na terceira já vou dar uma desculpa. A gente não quer se relacionar. A gente não busca se relacionar fora do horário proposto. A gente não busca isso aí. Sejamos sinceros. A gente não quer isso aí. Nem dentro da nossa casa a gente se relaciona intimamente. Nem ali. Marido e mulher, oi, boa noite, tchau. Nossos vizinhos nem sabem que a gente é cristão. Porque acho que deve dar mais escândalo dentro da nossa casa do que fora ali, né? Então eles nem sabem que tem um bom relacionamento ali dentro. A gente não quer se relacionar. A gente não quer todos os dias se encontrar para repartir o que Deus nos deu. Esse todos os dias, hoje a gente pode interpretar de várias formas. E existem várias formas para estarmos ligados todos os dias. Existem. É só a gente querer, né? É só a gente querer. Depois desse puxão de orelha que a gente leva lendo a igreja primitiva, a pergunta que fica é, e Jesus? Será que Jesus, ele se relacionava? A gente pode dizer que sim, eu me relaciono com Jesus. Então, o maior exemplo que eu tenho nessa questão do relacionamento de Jesus é que ele chamou 12 pessoas para estarem com ele. O tempo todo, todos os dias, para dividir a mesma pedra que ele colocava a cabeça de noite para dormir. Eu acredito que não existe um exemplo maior do relacionamento de Deus com o homem no fato de ele ter chamado 12 pessoas para conviver com ele nos últimos anos que ele teve de vida. Isso a gente começa a ler em Marcos, capítulo 3, do versículo 16 até o 19. Então ali em Marcos 3, 16, 19, cita o nome dos 12 que Jesus escolheu para estarem com ele, né? Estes são os 12 que ele escolheu. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão.
André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi o cara que traiu. Dentre esses 12 discípulos que também depois se tornaram os apóstolos, porque discípulo é o seguidor, apóstolo é o enviado. Jesus enviou essas pessoas, esses 12. Então se tornaram apóstolos. Dentre eles tinham muitos pescadores, um coletor de impostos e um cara meio revolucionário. Eram pessoas comuns, né? Pessoas extremamente comuns, seguidores de Cristo, né? E a gente vê por toda a Bíblia, no Novo Testamento, as dificuldades desse pessoal em levar o evangelho, de explicar o evangelho, né? De se tornar mais semelhantes a Cristo. Mas antes desse texto, eu gostaria que vocês fossem para o versículo 13. Do versículo 13 até o 14. Marcos, não, mesmo Marcos 3, versículo 13 até o 14. Ele dá a essência do relacionamento de Cristo. Diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar. Por que Jesus chamou esses 12? Porque um dos primeiros motivos que Jesus chamou os 12, diz assim: escolheu os 12 e designou-os como apóstolo para que estivessem com ele. Jesus chamou cada um deles e chamou pelo nome, e a Bíblia fala que Deus nos chama pelo nome. Assim como Jesus chamou os 12 pelo nome e chamou eles para que estivessem com ele, Cristo também nos chama hoje para que a gente esteja com ele, para que nós tenhamos um relacionamento com ele. É isso que ele fez. É esse o chamado que Deus tem para nós, né? Esse chamado de relacionamento. Esse chamado de estarmos com ele, de vivermos com ele, rumo à semelhança de Cristo, né? Por isso que Deus chamou, e é por isso que Deus nos chama. Deus nos chama para estarmos com ele. E para isso ele pagou um alto preço. Deus pagou um alto preço lá na cruz, para que nós pudéssemos ter esse relacionamento com Deus. Ele entregou o Filho dele para que morresse em nosso lugar. Só por esse maravilhoso gesto, a gente consegue entender um pouquinho só o tamanho do amor que Deus tem por nós. O tamanho do desejo que ele tem em se relacionar conosco. Ele deu a vida do Filho dele para que nós pudéssemos ter um relacionamento direto com ele, né? Mas será que Deus, lembra da pergunta? Ele precisa se relacionar com o homem? Por que ele fez uma coisa dessas? Ele se sente tão sozinho? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, levanta a mão. Deus se sente sozinho? Deus se sente sozinho. Não, levanta a mão. Pegadinha do malandro. Não. Tá, vamos continuar. Pessoal, assim ó, Deus ele não precisa se relacionar com o homem. Não precisa. Deus não precisa de nada. Não precisa de nada. Deus não precisa, ele tem um ótimo relacionamento com a vizinhança, não faz falta. Não faz falta. Para Deus não faz falta. Por que não faz falta? Não faz falta porque ele tem um relacionamento perfeito dentro da Trindade. E esse é um termo até meio complexo de entender. Se vocês não entenderem um pouco aqui, conversem na célula depois. Estudem um pouco mais isso, porque uma pincelada só o que a gente vai comentar agora. Mas Deus, ele absolutamente não precisa do homem, principalmente para se relacionar. Deus não precisa do homem para nada. Que dirá para tomar um chimarrão? Não precisa. Não precisa se relacionar. Por quê? Deus, apesar de ser único e ser um só, ele é Deus Pai, né? Ele é o Filho, Jesus, e é o Espírito Santo. Ele é 3 em 1, sendo que todos os 3 são Deus e que fazem parte do mesmo Deus. E são Deus ao mesmo tempo. E é uma confusão que eu não consigo explicar para vocês muito bem. Mas o que eu quero dizer com isso é que o Deus, o Senhor, o Criador, o Filho dele, Jesus, e o Espírito Santo, eles se relacionam muito bem. Jesus, o Espírito Santo e Deus, eles não estão sozinhos de forma alguma. Ele não se sente sozinho. Deus, ele não precisa do homem como nós precisamos de Deus. O homem sim precisa de Deus. Já é difícil sem Deus, né? Quer dizer, já é difícil com Deus muitas vezes na nossa vida, que dirá sem Deus, né? Mas para Deus ele não precisa do homem. Deus, ele não precisava de Adão e Eva para implantar o reino dele nessa terra. Também não precisava de Moisés para libertar o povo de Israel que estava lá no Egito. Davi,
o homem segundo o coração de Deus. Ele foi o maior rei de Israel, quem sabe o maior rei de todos os tempos, né, que já passaram pela terra. Até mesmo Davi. Deus não precisava dele. Deus não precisava de Ester para que o rei tivesse misericórdia e compaixão do seu povo. Deus não precisava de nenhum de todos esses grandes homens e mulheres. Não precisava nem mesmo do grande apóstolo Paulo, nem de João Batista. Mas Deus contou com cada um. Deus se relacionou intensamente com cada um deles. Deus não precisava. Deus não precisa, mas Deus quer. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de ti. Não precisa de ti. Eu não sou o centro do universo. Vocês não são o centro do universo. Não é como a maioria das propagandas na TV dizem que tudo está ao nosso entorno. Não, não somos nós. Não gira as coisas ao entorno do nosso umbigo. Não é assim que funciona. Deus não precisa de nós para nada, mas Ele nos quer. Deus, Ele quer se relacionar conosco. Ele nos usa. Ele conta conosco. E Ele conta com vocês. Existe algo mais precioso do que o Deus Criador que criou por meio da palavra dEle tudo o que este tem, querer se relacionar conosco? Não tem nada mais precioso que isso, gente. Nem a Dilma. Ninguém é mais importante, nenhum relacionamento é mais importante que isso. Nada é mais importante que isso, nada pode nos dar mais alegria e maior prazer do que saber que Deus quer se relacionar conosco, do que Deus entregou o Filho dele para que nós pudéssemos nos relacionar conosco. Não tem nada que pague isso, nada. Não existe nada maior, não existe nada maior. Deus não precisa de mim para estar aqui. Deus não precisa de vocês. Mas Ele quer. E quer muito. Ele não quer que ninguém se perca. Deus, Ele conta conosco. O maior desejo de Deus é que nós sejamos semelhantes ao Filho dEle. Onde Jesus, Ele é o primogênito. Lembra do texto que a gente leu? Dentre muitos irmãos. Deus quer que nós sejamos como o Filho dEle. E isso está escrito também em João, capítulo 1, do versículo 12. Lá em João 1, 12, diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse é o desejo de Deus. Esse é o maior desejo de Deus. Que nós sejamos filhos. Assim como um pai tem um relacionamento com um filho, ele também quer ter um relacionamento semelhante a esse, mas na grandiosidade do próprio Deus. Ele quer que nós sejamos como o Filho dele, assim como o Filho dele é o primogênito dentre muitos irmãos, que nós sejamos semelhantes ao Filho dele, semelhantes a Cristo. E para isso, já levando um pouco para dentro da igreja, um dos pontos mais fortes que a Bíblia cita, principalmente no Novo Testamento, são os mandamentos recíprocos. Aqueles que dizem uns aos outros. Vocês já viram isso? Suportem uns aos outros, amem uns aos outros, orem um pelos outros, e assim por diante. Se até agora tu ficou pensando, tá, Michel, muito legal essa questão de relacionamento, porque, ok, eu entendi que Deus me criou para me relacionar, que eu não faço nada sozinho, que Deus me criou e que não é bom que eu esteja só. Eu entendi isso. Eu entendi que Deus deu o Filho dele, Jesus, na cruz por mim, para que eu pudesse ter um relacionamento com Ele, e crendo em Jesus eu tenho o direito de ser chamado filho de Deus, porque Ele quer se relacionar comigo. Ok, eu entendi isso. Agora, como é que eu faço? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso me relacionar com os outros? E por isso, a Bíblia está repleta dos mandamentos, esses mandamentos recíprocos, uns aos outros, né? O Novo Testamento cita cerca de 64 vezes. Estou passando um monte de número para vocês, estão espantados com a quantidade de número. Mas é para dar importância disso, né? E o Novo Testamento cita cerca de 64 vezes o termo uns aos outros, um para com os outros, também conhecido como mandamentos recíprocos. Dessas 64 citações, desse bolo todo de mandamentos recíprocos, por 17 vezes a Bíblia nos exorta dizendo: amai-vos uns aos outros. 17 vezes. Desses mandamentos recíprocos, o que mais aparece é amai-vos uns aos outros. Só por essa preferência de Deus deixar isso na Bíblia, a gente pode entender a grandiosidade de um relacionamento, do amor, né? Mas a gente pode dividir então todos esses 64
termos em 5 categorias que eu vou mostrar para vocês. É muito versículo, a gente não vai estar lendo um por um agora, mas gostaria que na célula, vocês com o material, depois pudessem estar estudando sobre isso e conferindo, né? Como a gente viu semana passada, conferindo um por um. Mas a Bíblia dá para a gente dividir, então, esses 64 citações desses mandamentos recíprocos em 5 categorias. A primeira delas é a aceitação. A Bíblia fala muitas vezes assim, ó, saúdem uns aos outros. Sejam mutuamente hospitaleiros. Aceitem-se uns aos outros. A aceitação. Aqui, quando eu falo de aceitação, daqui a pouco o pessoal já vai dizer, ó, eu vou fazer que nem Jesus. Me convém jantar na tua casa hoje? Que Jesus, ele andava assim, né? Ia entrando na casa do pessoal, né? Ia filando uma boia. Então, mais ou menos esse é um caminho rumo à semelhança de Cristo. Nós podemos entrar na casa das pessoas. Não. Aceitação. Saúdem uns aos outros, sejam mutuamente hospitaleiros, aceitem-se uns aos outros, né? Também a gente pode colocar então uma outra categoria nesse bolo todo, né? Que é da unidade. Vivam em paz uns com os outros, diz lá em Marcos, né? Sejam bondosos uns para com os outros. Tenham igual cuidado uns pelos outros. Tenham uma mesma atitude uns pelos outros. Isso é difícil. Esperem uns pelos outros. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Considerem os outros superiores a si mesmo. Gente, não para por aí. Também, uma outra parte é a questão da submissão. Perdoem-se uns aos outros. Nessa questão de relacionamento, talvez vocês tenham algum relacionamento que precisa ser renovado, restaurado. Precisa ter um recomeço. O perdão é o início. Muita coisa a gente pode fazer através do perdão. Perdoem-se uns aos outros. Confessem os seus pecados uns aos outros. Suportem uns aos outros com amor. É suportar de aguentar e também de dar estrutura, né? Sujeitem-se uns aos outros. Também a gente pode falar sobre a questão da proibição. Não falem mal um dos outros. Coisa difícil. Essa doeu. Ainda mais no todo aqui, né? Não se queixem um dos outros. Começando a ficar difícil. Não tenham inveja um dos outros. Não mintam uns aos outros. Tá, eu vou parar, porque senão, né? Nós vamos sair daqui hoje. Deixemos de julgar uns aos outros. Proibição. E por fim, edificação. Exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Consolem-se uns aos outros. Levem os fardos pesados uns dos outros. Aconselhem-se uns aos outros. Orem uns pelos outros, sirvam uns aos outros, lavem os pés uns dos outros. Tem muita coisa que a gente tem que fazer uns para com os outros, mas também a gente vai receber muita coisa dos outros, né? Tudo isso pode acontecer de que forma? Só se houver relacionamento. Dá para entender a importância do relacionamento? O relacionamento ela é a base do cristianismo. Não tem como a gente dizer que é cristão se a gente ignora tudo isso. Gostaria que, nessa lista que a gente esteve lendo, desses 5 pontos, desses mandamentos recíprocos dos uns para com os outros, se tu tem dificuldade, que eu sei que todo mundo tem dificuldade, e não em um, mas em vários, ora por isso. Compartilha com o teu discipulador, melhora nisso, entrega isso para Cristo. Não deixa por assim. Só resolvendo e só caminhando nessa direção, nós vamos nos tornar semelhantes a Cristo. Não tem outro jeito. Exige esforço. Relacionamento exige esforço. Exige iniciativa. Assim como o ensino, não adianta. Nós temos que nos importar com o outro. Quando eu digo importar com o outro, vocês podem ter até um termômetro bem forte que eu aprendi, quero compartilhar com vocês, que é o seguinte. A pergunta que eu faço é, vocês aqui conhecem o nome de todo mundo que está aqui dentro? Dá uma olhada. Olha para o lado aí. Conhece o nome de todo mundo que está aí? Vocês conhecem o nome de todo mundo que está aí dentro? Não? O que vocês acham que se não conhece isso aí... Qual que é o problema que está faltando aí? O que é? Será que está faltando relacionamento aqui dentro? A gente não conhece. Está faltando relacionamento, pessoal. Viu? Que bom que nós percebemos isso hoje. Está faltando relacionamento. Está faltando aquele quilo de sal, aquele chimarrão, né? Ser mais como Jesus, ir na casa. Está faltando relacionamento. Está faltando relacionamento. Agora vocês olhem para cá. Chega de risinho. Porque eu vou dar um puxão de orelha. Sabe qual é o nome disso? Dessa doença que a gente não sabe? O nome de todo mundo que está aqui dentro? Sabe por que a gente não sabe? Nós temos um problema, uma doença, falta de amor. É isso aí.
A falta de amor faz isso aí com as pessoas, viu? Não tem outro jeito. Não tem outro nome para dizer. Se a gente não ama, não tem relacionamento. A gente não segue o que Cristo quer que a gente siga. A gente não exerce os mandamentos recíprocos. A gente não faz... Não precisa se preocupar tanto com isso aqui. Basta te lembrar das 613 leis. E como Jesus resumiu, amem a Deus e amem ao próximo. Por consequência, toda essa penca vai ser resolvida. A gente vai conhecer o nome de todo mundo, pensa que legal. A Mirella, muitas vezes, ela me xinga por isso, porque eu me convido para ir na casa das pessoas, mas é que eu quero resolver esse problema. Pensa se tu conhecesse o nome de todo mundo que está aqui dentro, quantos lugares tu ia ter para jantar e almoçar? Eu penso nisso. Né? Então, se vocês, quando eu chegar perto de alguém e dizer, me convém jantar na tua casa hoje, saiba que é para nós desenvolver um relacionamento, ter um amor, né? Como é assim, né? A gente brinca, mas é verdade. Gente, aonde que a gente pode praticar esse relacionamento? Onde nós podemos fazer com que essa questão do relacionamento seja lapidada, possa ser aprimorada, possa existir se ela não existe ainda nas nossas vidas? Aonde? Dentro dessa igreja. Aonde? Bom, isso aí. Pessoal, vou pular esse versículo. O pessoal já respondeu. No grupo célula. Por isso que eu tenho perguntado e tenho sido chato com vocês e perguntado quem frequenta e quem está em um grupo célula. A gente sabe que metade que está aqui não está. Não estão num grupo célula. E o grupo célula é essencial, porque quando vocês estão aqui no domingo, vocês cantam as músicas, louvam a Deus, vocês aprendem um pouco mais sobre a palavra de Deus, né? Saem daqui muitas vezes motivados a cumprir isso, mas durante a semana a gente sai daqui cheio. Chega ali depois da porta e murcha tudo. A gente precisa estar com os outros para que nós tenhamos um suporte, para que a gente possa estar exercitando o nosso amor, o nosso relacionamento. É na célula que isso aí acontece. Não tem outro lugar que vai acontecer. Não vai acontecer de outra forma. Não tem jeito. Precisa acontecer e essa é a função do grupo célula. Relacionamento. Precisa acontecer e essa é a função da célula. Compartilhar, comunhão, andar junto. Precisa ser na célula. E essa é a essência da célula. Então, se tu não faz parte do grupo célula, que nem eu falei já, por favor, procure um grupo célula. Não seja um cristão egoísta. Compartilhe do seu amor, né? Do que você aprendeu de Cristo. Compartilhe com o outro, exercite os seus relacionamentos, né? Aprenda e ensine mais sobre Cristo num grupo célula. Não fique aqui sentado ouvindo e inchando a cabeça. Compartilhe isso. Vá para um grupo célula, faça alguma coisa. Pega aquela parte dos ossos, sabe, das leis, né? Nós podíamos deixar essa parte de ir para o célula, função dos nossos ossos. Vai para o grupo célula, né? Não fica perdendo tempo em casa. Precisa vir mais quem aqui em cima para falar isso para vocês, vai? Tem que descer o próprio Jesus para falar o porquê. Gente, vão para um grupo célula, vão participar. Vamos exercitar os nossos relacionamentos. Se nós não tivermos relacionamentos, jamais seremos semelhantes a Cristo. O grupo célula, então, ele é a essência do relacionamento dentro da igreja. Por isso que nós podemos dizer que o relacionamento, que está aqui no centro, é a base da aliança bíblica aqui em Bento Gonçalves, para que todos que estão aqui sejam aptos a se tornarem semelhantes a Cristo. É por meio do relacionamento, é por meio do grupo célula, é também por meio do discipulado. Um número maior ainda de pessoas que estão aqui dentro não fazem discipulado e nem sabem nem o que é isso. Se tu não faz, se tu não sabe, nós vamos explicar mais para frente, não se preocupe. Mas tome um compromisso de se relacionar, de ensinar a palavra, de aprender a palavra, mas de se relacionar. Tome esse compromisso. Até quando nós vamos precisar ouvir Deus falando isso para nós, né? Até quando? Então, o grupo célula, o discipulado, ele exerce muitas das funções dos mandamentos recíprocos que a gente leu antes. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, abram lá para conferir. Ele diz assim, né? Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Isso vai acontecer aonde, se não for em um relacionamento? Isso vai acontecer aonde? O melhor modo para que isso aconteça, o ambiente exato para que isso aconteça, é num grupo célula, é num discipulado, é eu no encontro
com alguém. É assim. Então, se tu tem essa dificuldade de se relacionar, está passando por muitos perrengues, que está sendo difícil se tornar semelhante a Cristo, tua vida está complicada, não fique só por aqui. Compartilhe com os outros. Esteja com os outros. Se relacione com os outros. Deus fala através dos outros. Da mesma forma que a célula nos proporciona uma intimidade maior que a celebração. E por que eu digo maior que a celebração? Porque quando a gente está aqui na celebração, essa 1 hora e pouco que a gente passa, vocês ficam o maior tempo sentado olhando para cá, e a gente não tem esse relacionamento, então na célula a gente tem um relacionamento mais íntimo. Então, da mesma forma que a célula proporciona uma intimidade maior que a celebração, que esse domingo aqui, o discipulado é um momento ainda mais íntimo, porque é um momento onde eu estou, eu e uma outra pessoa, só nós dois, conversando, abrindo o coração, para que a gente possa ser perdoado, consolado, exortado, ensinado. Que Deus utiliza a vida daquela outra pessoa para nos conduzir no caminho dele, né? Só o relacionamento traz intimidade. E quando existe essa intimidade, que há a transformação. Se nós não nos relacionarmos, se a gente não abrir nosso coração, se nós não deixarmos as coisas mais profundas que estão em nós saírem, colocar isso diante de Deus, diante de outra pessoa, jamais nós seremos transformados, jamais. É só na intimidade que há transformação. Só na intimidade. Não existe outro lugar. Quando é superficial, falta amor. Falta conhecer o nome das pessoas. Falta conhecer mais como amar as pessoas e como amar o próprio Deus. Talvez a gente tenha chegado nesse ponto e tenha visto que nós tenhamos muitas dificuldades para amar. E agora eu gostaria de ler um texto comprido, mas essencial para vocês, que fala por si só, que está lá em 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Abram lá, por favor. Para muitos, amar, servir, se relacionar com o próximo é algo extremamente complexo. Exige esforço, exige tempo, mas a gente não pode esquecer que quem nos capacita para amar o outro é Deus. Porque a palavra dele diz que nós só podemos amar porque ele nos amou primeiro. Isso está lá em 1 João, capítulo 4, a partir do 7 até o 12, e depois vou pular do 16 até o 21. Diz assim, ó. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se não amarmos uns aos outros, Deus não permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Nós ficamos até mesmo sem palavras diante da clareza da Bíblia. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que se nós temos dificuldades para amar, que nós possamos resolver isso buscando a Deus. Porque é Ele que nos capacita para amar. Quantas e quantas vezes, eu dou até um depoimento pessoal assim, quantas e quantas vezes eu já me peguei num lugar onde eu detestava as pessoas que estavam ao meu redor. Quantas e quantas vezes. Inúmeras vezes. Não vou com a cara de um, não vou com a cara do outro. A nossa oração precisa ser um clamor pedindo a Deus que Ele coloque o amor que Ele tem pelos outros no nosso, para que nós possamos amar aos outros como Ele nos ama.
A gente precisa orar para Deus pedindo que Ele nos ensine a amar ao próximo, a todos nós, como estamos aqui, como Ele nos ama. Que a gente possa entender a grandiosidade do amor dEle. Só assim a gente vai conseguir estar apto para amar, só com o amor dEle, tendo o amor dEle. Nós amamos porque Ele nos ensinou o que é amor. Amor é sacrifício. Foi isso que Deus fez, entregou o Filho dEle para se sacrificar no nosso lugar. Ali no texto também uma outra coisa que fica extremamente clara e que é a base da importância de nos relacionarmos com amor um com os outros, está lá em João 13:35. Também gostaria que vocês pudessem abrir João 13:35. Por que nós devemos amar uns aos outros? Por que nós devemos nos relacionar e estar próximos uns dos outros? Por quê? Simplesmente porque nós seremos reconhecidos como seguidores de Cristo. Nós seremos semelhantes a Cristo por esse amor que existe nos nossos relacionamentos, né? Lá em João 13:35 diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Vírgula. Se o quê? Se vocês se amarem uns aos outros. Se nós nos amarmos, se estiver unido uns com os outros em amor, nos relacionando com amor, conhecendo o nome de todo mundo, assim nós seremos reconhecidos como discípulos de Cristo. Assim nós seremos semelhantes a Cristo, porque nós vamos estar agindo como Cristo agia, andando como Cristo andava, amando como Cristo amava, se relacionando como Cristo se relacionava. Assim as pessoas vão estar nos reconhecendo como semelhantes a Cristo, porque elas vão estar vendo o amor que existe em nós, o amor que existe nos nossos relacionamentos. E gente, a gente sabe que dificilmente alguém vai ler a Bíblia, mas que muitos vão olhar os nossos relacionamentos e vão olhar para a nossa vida. E isso é o maior testemunho que a gente dá. Quantos daqui foram constrangidos por chegar no grupo célula, numa celebração, ou estar com outros cristãos e ficarem constrangidos pelo amor que existe ali? Quantos? Quantos que foram tocados pelo amor que existia, um amor fraternal, um amor sincero, um amor de coração, um amor que a gente não encontra lá fora? Quantos que estão aqui? Quantos que vieram até Deus porque queriam ser amados assim também? Precisavam desse amor? Quantos? Nós só conseguimos amar dessa forma porque Deus nos amou primeiro. E amando dessa forma, nós vamos estar levando outros a Cristo. Portanto, assim como essas duas flechas que vão uma ao encontro da outra, que nós possamos ser reconhecidos como seguidores de Cristo, semelhantes a Ele, pelo amor que é visto nos nossos relacionamentos. Vamos baixar nossa cabeça? Vamos orar por isso, entregar essa necessidade de amar ao outro, de amar a Deus, de nos relacionarmos. Vamos entregar isso a Deus. Entrega isso a Deus. Entrega as tuas dificuldades em amar, em se relacionar. Entrega as tuas dificuldades das mais simples às mais complexas. Entrega a tua agenda, entrega o teu tempo, para que tu possa ter um compromisso em amar a Deus e amar ao próximo, em estar com Deus e estar com o próximo. Deus quer que nós vivamos uma vida plena em amor, plena em relacionamentos, que reflitam o amor dele, o amor de Cristo. Deus, eu entrego a Ti, Senhor, tudo isso que foi falado aqui. Entrego a Ti, Pai, todos os versículos que foram lidos aqui. Eu entrego a Ti, Pai, todos os pensamentos e todas as confusões que ficaram dentro do nosso coração, da nossa mente, Pai. Eu entrego tudo isso a Ti. Nós não vamos conseguir amar, Pai, ao outro se não for por meio do Teu amor. Que nós possamos ser uma igreja reconhecida por relacionamentos que espelham o Teu amor. Que as pessoas possam estar admiradas, encantadas, não por nós, Pai, mas pelo amor, pelo Teu amor que existe no nosso meio. Que sejamos assim, que sejamos um povo que busca ser semelhante a Cristo, até mesmo nos nossos relacionamentos, Pai. Até mesmo tirando toda dificuldade, toda preguiça, toda falta de vontade, Senhor, de estar com o outro, Senhor. Que nós possamos nos sacrificar em amor pelo próximo, Senhor. Que possamos ter o exemplo de Cristo lá na cruz.
que se entregou por nós, que nós possamos nos entregar também pelo outro, Senhor. Que esse se entregar não seja morrer, Pai, mas que seja entregar aquilo que nós temos de melhor, o nosso tempo, o nosso conhecimento, a nossa vida, os nossos saberes, os nossos fazeres, Senhor. Que tudo isso nós possamos entregar, que nós possamos nos entregar a Ti e que nós possamos nos entregar a todos, Pai. Que esse seja o nosso compromisso. Não deixa morrer isso no nosso coração. Pelo contrário, Pai, que Tu nos exorte, que Tu utilize qualquer ferramenta, seja o domingo na celebração, seja um grupo célula, seja um discipulado, seja algum membro, alguém aqui dentro, que nós possamos exortar uns aos outros com amor, para que possamos crescer à semelhança de Cristo, Senhor. Que possamos orar um pelos outros, que possamos suportar os outros, Senhor. Que possamos nos sujeitar uns aos outros. Que possamos amar uns aos outros com amor fraternal, com o amor que vem de Ti. Nos ensina a fazer isso. Nos ensina a entregar todas essas dificuldades de amar. Assim como Tu nos escolheu, Senhor. Entregou o Teu Filho na cruz por nós. Que nós possamos aprender a amar com o amor como Tu nos ama. Coloca o Teu amor dentro do nosso coração. Que nós possamos nos relacionar de uma forma viva e de uma forma que reflita o caráter de Cristo, Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido a Ti, Senhor. Que isso se torne vivo dentro dessa igreja, Senhor. Que isso se torne vivo dentro do nosso coração. Dentro das nossas famílias, dentro dos nossos grupos células e discipulados, Pai. Que isso faça parte de nós. Que o Teu amor faça parte, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro, Senhor. Amém.